O telefone tocou às 9h15 da manhã de uma sexta-feira que eu jamais esquecerei. Do outro lado da linha, a voz da minha nora Vanessa soava como um furacão descontrolado, carregada de uma raiva que me fez tremer por dentro. Lúcia, sua bruxa velha e inútil, eu invadi sua casa e quebrei tudo. Quebrei os pratos, quebrei os copos, rasguei suas roupas e joguei tudo no chão. Seu aniversário vai ser um inferno completo. Você não merece nem um dia de paz na sua vida miserável. Por alguns segundos, fiquei completamente sem palavras. Meu coração disparou e minhas mãos começaram a tremer. Mas então, uma sensação estranha tomou conta de mim. Uma calma gelada, diferente de tudo que já havia sentido antes. Querida Vanessa, respondi com uma tranquilidade que surpreendeu até a mim mesma. Há um pequeno probleminha no seu plano perfeito de destruição. Do outro lado, ela parou de gritar. O silêncio foi tão profundo que consegui ouvir minha própria respiração. Eu me mudei há 3 meses, amor. A casa onde você acabou de fazer essa bela apresentação agora é ocupada pelo delegado Sérgio Martins. Ele mora lá com a esposa e os 2 filhos pequenos. O que se seguiu foi o silêncio mais ensurdecedor que já escutei na minha vida. Podia sentir, mesmo através do telefone, o momento exato em que a realidade bateu nela como um martelo. Quase conseguia visualizar o desespero tomando conta do seu rosto, a cor fugindo das suas bochechas. Isso não é possível, ela gaguejou, e pela primeira vez em anos, sua voz soou pequena, frágil. É muito possível, sim. E imagino que neste exato momento você deve estar ouvindo algum barulho interessante se aproximando da casa. Sirenes, talvez? Meu nome é Lúcia. Tenho 62 anos. Sou aposentada e mãe do Augusto. Durante os últimos 8 anos, desde que meu filho se casou com Vanessa, minha vida virou um verdadeiro inferno disfarçado de família feliz. Ela sempre teve o dom de me fazer sentir como uma intrusa na minha própria casa, como se minha existência fosse um incômodo constante na vida perfeita que ela queria construir com meu filho. Vanessa tinha 28 anos quando se casou com Augusto. Loira, bonita, com um sorriso que enganava a todos, menos a mim. Desde o primeiro dia, percebi algo nos seus olhos que me deixava desconfortável. Uma frieza calculista, escondida por trás de toda aquela simpatia forçada. No início, as investidas eram sutis. Comentários aparentemente inocentes sobre minha idade, sobre como eu deveria aproveitar a aposentadoria para descansar mais. Sugestões de que talvez fosse melhor eu passar menos tempo na cozinha, já que ela agora cuidava das refeições. Pequenas mudanças na decoração da casa que, coincidentemente, apagavam qualquer traço da minha presença. Augusto, coitado, nunca percebia nada. Para ele, Vanessa era a esposa perfeita que se dedicava a cuidar da família, incluindo sua mãe idosa. Ele não via as caras feias que ela fazia quando ele não estava olhando. Não ouvia os comentários venenosos sussurrados apenas para mim. Com o tempo, as coisas foram piorando. Vanessa começou a fazer mudanças mais ousadas. Transformou meu antigo quarto de costura em seu escritório pessoal, jogando todas as minhas coisas no porão. Trocou a fechadura da despensa e passou a controlar cada grão de arroz que entrava e saía de lá, sempre com a desculpa de que estava organizando melhor os gastos da casa. O pior de tudo eram as reuniões de família. Ela fazia questão de me colocar sempre em situações constrangedoras. Me servia por último, esquecia de incluir meu prato nas fotos, falava sobre planos familiares como se eu não estivesse presente. E quando Augusto perguntava alguma coisa, ela sempre respondia com um sorrisinho. Ah, você sabe como é, né? Sua mãe prefere ficar mais quietinha no cantinho dela. Mas a gota d'água aconteceu há 4 meses, durante o aniversário de casamento deles. Vanessa organizou uma festa na nossa casa e convidou todos os amigos e parentes. Na hora das fotos oficiais, ela simplesmente me ignorou. Quando alguns convidados perguntaram onde eu estava, ela respondeu alto, para que todos ouvissem. A Lúcia está um pouco cansada, sabe como é? A idade já não perdoa. Melhor deixar ela descansar. Eu estava bem ali, na sala ao lado, ouvindo cada palavra.
Foi naquele momento que algo dentro de mim despertou. Uma força que eu não sabia que ainda existia. Não era raiva, era algo mais profundo. Era a consciência de que eu merecia mais do que aquilo. Naquela mesma noite, comecei a planejar minha fuga. Durante 3 meses, organizei tudo em silêncio absoluto. Encontrei um apartamento pequeno, mas aconchegante no centro da cidade, perto do mercado e da farmácia. Aos poucos, comecei a levar minhas coisas mais importantes para lá, sempre quando eles saíam juntos. Na última semana antes da mudança definitiva, Vanessa estava especialmente irritante. Falava constantemente sobre como estava ansiosa para renovar a decoração da casa, sobre os planos que tinha para transformar alguns cômodos que não estavam sendo bem aproveitados. E agora, ouvindo ela gaguejando no telefone, tentando processar a dimensão do que havia feito, senti uma satisfação que não experimentava há anos. Vanessa, disse calmamente, imagino que você tenha cerca de 5 minutos antes da polícia chegar. Sugiro que use esse tempo para pensar numa explicação muito boa para o delegado Martins. A ligação caiu. E eu, pela primeira vez em 8 anos, sorri de verdade. Depois que desliguei o telefone, fiquei parada na cozinha do meu apartamento novo, segurando a xícara de café que havia esquentado. As mãos ainda tremiam levemente, mas não de medo. Era adrenalina pura correndo nas minhas veias. Pela primeira vez em anos, eu me senti verdadeiramente viva. Olhei ao redor do meu pequeno lar. Nada luxuoso, mas cada objeto ali tinha sido escolhido por mim. Cada cortina, cada almofada, cada quadro na parede refletia meu gosto, minha personalidade. Não havia mais nada de Vanessa ditando como minha vida deveria ser organizada. Mas para entender como cheguei até aquele momento de libertação, preciso voltar no tempo e contar como tudo começou. Os sinais estavam lá desde o início, mas eu escolhi ignorá-los por amor ao meu filho. Conheci Vanessa numa festa de aniversário de um colega do Augusto. Ele chegou em casa radiante, falando sobre a moça maravilhosa que havia conhecido. Tinha 28 anos na época, trabalhava como vendedora numa loja de roupas caras e, segundo ele, era a mulher mais linda e inteligente que já havia conhecido. No primeiro encontro que tivemos, Vanessa chegou em casa com um buquê de flores para mim e um sorriso que iluminava o ambiente. Elogiou minha comida, disse que a casa era aconchegante e perguntou sobre minha vida com genuíno interesse. Ou pelo menos era o que parecia. Dona Lúcia, disse ela naquele primeiro dia, o Augusto fala tanto da senhora que já me sinto como se a conhecesse há anos. Ele é um filho tão dedicado, né? Isso mostra como a senhora o educou bem. Na época, aquelas palavras me encheram de orgulho. Finalmente meu filho havia encontrado uma moça que valorizava a nossa relação, que entendia a importância da família. Que inocente eu fui. Os primeiros meses foram realmente bons. Vanessa vinha jantar em casa pelo menos 2 vezes por semana, sempre oferecendo ajuda na cozinha, sempre interessada nas minhas histórias. Perguntava sobre minha juventude, sobre como havia sido criar o Augusto sozinha depois que o pai dele morreu, sobre meus hobbies e planos para a aposentadoria. Achei que havia ganhado não apenas uma nora, mas uma filha. Eles se casaram 8 meses depois do primeiro encontro. A cerimônia foi simples, mas bonita. Vanessa insistiu que eu caminhasse junto com ela até o altar, dizendo que queria que eu me sentisse parte especial daquele momento. Chorei de emoção. A lua de mel foi em Búzios, 1 semana apenas porque Augusto não podia se afastar muito do trabalho. Quando voltaram, Vanessa sugeriu que eles morassem comigo temporariamente, enquanto juntavam dinheiro para comprar uma casa própria. Será só por alguns meses, Dona Lúcia, e assim eu posso aprender mais receitas com a senhora. Pode me ensinar a cuidar bem do Augusto do jeitinho que ele gosta. Como eu poderia dizer não? A casa era grande, tinha 3 quartos e a ideia de ter companhia me animava. Além disso, eles ajudariam com as despesas. Os primeiros sinais de problema apareceram na 2ª semana após a mudança deles. Vanessa começou a reorganizar a cozinha. Disse que queria otimizar o espaço, deixar tudo mais prático. Mudou todos os utensílios de lugar,
Jogou fora algumas panelas antigas que, segundo ela, já não serviam mais. Dona Lúcia, a senhora não se incomoda, né? É que estou acostumada a cozinhar de um jeito diferente. Mas pode deixar que eu ensino a senhora onde ficou cada coisa. Aquela frase deveria ter acendido um alerta vermelho na minha cabeça. Ela ia me ensinar onde ficavam as coisas na minha própria cozinha? Mas na época, engoli o desconforto e sorri. Nas semanas seguintes, outras mudanças foram acontecendo. Vanessa sugeriu trocar o sofá da sala porque o antigo não combinava com o estilo dela. Comprou novas toalhas de mesa, novos tapetes, novas cortinas, sempre com a desculpa de que queria deixar a casa mais bonita, mais moderna. Dona Lúcia, a senhora tem um gosto clássico lindo, mas que tal darmos uma renovada? Trazer a casa para os tempos atuais? Augusto apoiava todas as mudanças. Para ele, Vanessa estava cuidando da nossa casa com carinho, deixando tudo mais aconchegante. Ele não percebia que cada mudança apagava um pouco mais da minha presença ali. O pior eram as pequenas humilhações disfarçadas de cuidado. Quando chegavam visitas, Vanessa sempre se colocava como a dona da casa. Era ela quem recebia os convidados, quem servia os cafés, quem dava as coordenadas sobre onde sentar e o que fazer. Eu virava uma espécie de ajudante silenciosa. A Dona Lúcia está um pouco cansada hoje, ela dizia quando alguém tentava puxar conversa comigo. Mas ela adorou saber que vocês vieram nos visitar. Nas festas de fim de ano, ela assumia completamente a organização. Decidia o cardápio, convidava as pessoas, decorava a casa. Eu ajudava na cozinha, mas sempre recebendo instruções dela sobre como fazer cada prato. Receitas que eram minhas há décadas, subitamente precisavam ser melhoradas com as sugestões dela. E o mais doloroso de tudo, Augusto não via nada disso. Para ele, Vanessa era a nora perfeita que cuidava da mãe idosa com dedicação. Quando eu tentava conversar com ele sobre meu desconforto, ele sempre encontrava uma justificativa. Mãe, a Vanessa está só tentando ajudar. Ela quer que a senhora se sinta acolhida, querida. Relaxa um pouco, aproveita que agora tem alguém para dividir as responsabilidades da casa. Foi então que comecei a entender. Vanessa havia criado uma narrativa perfeita. Para o mundo exterior, ela era a nora dedicada que cuidava da sogra. Para meu filho, ela era a esposa preocupada com meu bem-estar. Mas para mim, nas horas em que estávamos sozinhas, ela mostrava sua face verdadeira. Dona Lúcia, disse ela um dia, quando Augusto havia saído para trabalhar. A senhora não acha que já é hora de pensar em descansar mais? Talvez procurar um lugar mais adequado para a sua idade? Um apartamento menor, mais fácil de cuidar? Ali estava. Finalmente ela havia mostrado suas cartas. Não queria que eu descansasse. Queria que eu sumisse. Mas naquele dia, há 3 meses atrás, algo dentro de mim despertou. Olhei para ela com uma serenidade que me surpreendeu e disse: Sabe, Vanessa, acho que você está certa. É mesmo hora de eu pensar em mudanças. O sorriso que se desenhou no rosto dela foi de pura vitória. Se ela soubesse que tipo de mudança eu estava planejando. 1 hora após a ligação histérica de Vanessa, meu telefone tocou novamente. Desta vez, era um número que eu conhecia bem. O delegado Sérgio Martins. Havíamos nos conhecido durante o processo de venda da casa, e ele se revelou um homem educado, pai de família, exatamente o tipo de pessoa que eu desejava que cuidasse do meu antigo lar. Dona Lúcia, aqui é o delegado Sérgio. Como vai a senhora? Vou bem, delegado. Imagino que esteja ligando por causa da visita inesperada que teve hoje de manhã. Exatamente. A senhora pode vir até aqui? Preciso que identifique a pessoa e me conte o que sabe sobre a situação. Quando cheguei na minha antiga casa, a cena era surreal. Viaturas da polícia estacionadas na rua, vizinhos curiosos nas janelas e lá dentro, Vanessa sentada no sofá da sala com as mãos algemadas, o rosto inchado de tanto chorar. Ao me ver, ela abaixou a cabeça, incapaz de sustentar meu olhar. O delegado Sérgio me recebeu na porta com um aperto de mão firme. Dona Lúcia, preciso entender essa história.
A jovem ali invadiu a casa, quebrou móveis, rasgou roupas, fez uma destruição considerável. Quando foi confrontada, ela disse que era nora da antiga proprietária e que tinha direito de estar aqui. Obviamente, isso não procede, já que compramos a casa da senhora há 3 meses. Olhei ao redor da casa que havia sido minha durante 25 anos. Pratos quebrados no chão da cozinha, cortinas rasgadas, fotografias da família do delegado pisoteadas. Vanessa havia feito exatamente o que prometeu no telefone. Ela é sim minha nora, delegado, casada com meu filho há 8 anos. Mas como o senhor mesmo disse, não tem direito algum de estar aqui. Vendi a casa para o senhor e sua família, e ela sabe muito bem disso. A senhora tem alguma ideia de por que ela fez isso? Respirei fundo. Era hora de contar toda a verdade. Vanessa sempre teve problemas comigo, delegado. Desde que se casou com meu filho, vinha tentando me expulsar da minha própria casa. Fazia insinuações, criava situações desconfortáveis, me tratava como um estorvo. Há 3 meses, cansei dessa situação e decidi me mudar sem avisar ninguém. Aparentemente, ela descobriu isso hoje e não gostou nada da novidade. O delegado anotou tudo em seu bloco, balançando a cabeça com desaprovação. Dona Lúcia, a situação é grave. Temos invasão de domicílio, dano ao patrimônio, perturbação do sossego. Minha esposa estava em casa com as crianças quando ela arrombou a porta. As crianças ficaram apavoradas. Meu coração apertou. Vanessa havia aterrorizado uma família inocente por causa da raiva que sentia de mim. Sinto muito, delegado. Se houver algo que eu possa fazer para ajudar... Na verdade, há sim. Preciso que a senhora preste depoimento formal sobre o histórico da relação com sua nora. Isso vai ajudar a estabelecer o móbil do crime. Foi então que percebi Vanessa me olhando de soslaio, seus olhos vermelhos e desesperados. Pela primeira vez em 8 anos, ela não estava no controle da situação. Não podia manipular os fatos, não podia contar sua versão da história primeiro, não podia me colocar como a vilã da narrativa. Dona Lúcia, ela chamou com voz embargada. Por favor, explica para eles que foi só um mal-entendido. Eu estava nervosa, confusa. Olhei para ela por um longo momento. Lembrei de todas as humilhações, todos os desrespeitos, todas as vezes que ela me fez sentir como uma intrusa na minha própria casa. Mas também lembrei que ela era mãe dos meus netos, esposa do meu filho. Vanessa, disse calmamente, não foi um mal-entendido. Foi uma invasão. Você quebrou a porta da casa de uma família inocente, destruiu seus pertences, assustou crianças pequenas. Isso tem nome: crime. O rosto dela se desfez completamente. Mas eu não sabia. Ninguém me disse que você tinha vendido a casa. Augusto não sabia. Os vizinhos não sabiam. E de quem é a culpa disso, Vanessa? Quem disse que eu precisava te avisar sobre as minhas decisões? Quem disse que eu precisava da sua autorização para vender minha própria casa? O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da sua respiração entrecortada. Pela primeira vez, ela estava ouvindo verdades que nunca ninguém havia tido coragem de falar. O delegado me acompanhou até a delegacia, onde prestei depoimento detalhado sobre toda a situação. Contei sobre os anos de hostilidade velada, sobre as tentativas dela de me afastar da minha própria casa, sobre a decisão de me mudar em segredo para escapar daquela atmosfera tóxica. A senhora tem provas dessas situações que relata? Perguntou o escrivão. Tenho mensagens de WhatsApp, tenho e-mails, tenho vizinhos que presenciaram algumas situações. E tenho meu próprio filho, que, embora não percebesse o que estava acontecendo, pode confirmar que ela sempre manifestou desejo de que eu procurasse outro lugar para morar. Durante o depoimento, recebi 3 ligações do Augusto. Não atendi nenhuma. Sabia que Vanessa havia conseguido avisar alguém sobre sua prisão e que a notícia já havia chegado até ele. Quando saí da delegacia, já eram 5 horas da tarde. Vanessa havia sido formalmente indiciada por invasão de domicílio, dano ao patrimônio e perturbação do sossego. A fiança foi estipulada em R$ 5.000. Voltei para meu apartamento com uma sensação estranha no peito. Não era alegria pela desgraça dela.
era alívio. Finalmente, a máscara havia caído completamente. Finalmente, suas verdadeiras intenções estavam expostas para todos verem. Às 7 da noite, meu telefone tocou. Era Augusto, e pela primeira vez em meses, atendi uma ligação dele. Mãe, pelo amor de Deus, que história é essa? A Vanessa está presa. Ela disse que você vendeu a casa sem avisar ninguém e que agora ela está sendo acusada de invasão. É exatamente isso mesmo, filho. Vendi minha casa há 3 meses e me mudei. Vanessa descobriu hoje, invadiu a casa da família que mora lá agora e fez um estrago considerável. Mas, mãe, por que a senhora não nos avisou sobre a mudança? A gente podia ter ajudado, conversado. Pela primeira vez em anos, ouvi preocupação genuína na voz do meu filho. Não a preocupação manipulada que Vanessa sempre injetava nas nossas conversas, mas algo real. Filho, preciso te contar algumas coisas que você nunca quis escutar. A conversa com Augusto durou 3 horas. 3 horas em que, finalmente, pude contar para meu filho a verdade sobre o que havia sido minha vida nos últimos 8 anos. Pela primeira vez, ele me ouviu sem interrupções, sem desculpas, sem justificativas para os comportamentos da esposa. Mãe, eu juro que não sabia de nada disso, disse ele, e pela primeira vez em anos, percebi que estava falando sério. A Vanessa sempre me dizia que vocês duas se davam super bem, que ela cuidava da senhora com carinho. Filho, ela realmente cuidava. Cuidava para que eu me sentisse invisível na minha própria casa. Durante nossa conversa, contei episódio por episódio. As mudanças na decoração que apagavam minha presença, as humilhações disfarçadas de cuidado, os comentários venenosos sussurrados apenas para mim, a forma como ela assumiu o controle total da casa em poucos meses. Lembra quando ela sugeriu transformar meu quarto de costura no escritório dela? Perguntei. Lembro, sim. Ela disse que era para a senhora ter mais espaço no quarto. Augusto, meu quarto não precisava de mais espaço. Ela queria era se apropriar do único cantinho da casa que ainda era só meu. E conseguiu. Todas as minhas máquinas de costura, meus tecidos, meus projetos, tudo foi para o porão úmido, onde estragou. Pude ouvir o silêncio pesado do outro lado da linha. Augusto estava processando informações que nunca havia considerado sob essa perspectiva. E as reuniões de família, filho? Você nunca percebeu como ela me tratava quando tínhamos visitas? Eu achava que ela estava sendo cuidadosa com a senhora. Sempre dizia que queria que a senhora descansasse mais. Descansasse de quê, Augusto? De viver na minha própria casa? De participar da minha própria família? Foi então que ele me fez a pergunta que eu estava esperando. Mãe, por que a senhora nunca me contou nada disso antes? Porque eu tentei, filho, várias vezes, mas você sempre encontrava uma justificativa para ela. Sempre me fazia sentir como se eu fosse uma sogra ciumenta, invejosa da felicidade do filho. Então parei de tentar. A verdade é que Vanessa havia construído um sistema perfeito. Para o mundo exterior, ela era a nora exemplar. Para Augusto, ela era a esposa preocupada com o bem-estar da sogra. E para mim, ela era a verdadeira dona da casa que eu havia construído com tanto esforço. Mãe, eu preciso processar tudo isso. Preciso pensar, conversar com a Vanessa quando ela sair da delegacia. Filho, você vai fazer o que achar melhor. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Eu não vou mais aceitar ser tratada como um estorvo. Encontrei minha paz neste apartamento novo e não pretendo abrir mão dela. Naquela noite, sozinha no meu cantinho, refleti sobre os anos que havia perdido me anulando para manter a harmonia familiar. Quantas vezes engoli palavras que deveriam ter sido ditas? Quantas humilhações aceitei em nome da paz? Na manhã seguinte, recebi uma ligação inesperada. Era Carla, minha vizinha da casa antiga. Dona Lúcia, soube do que aconteceu ontem. Queria dizer que sinto muito e também que... Bem, tinha coisas que eu sempre quis te contar, mas não sabia como. Que tipo de coisas, Carla? Sobre sua nora. As coisas que ela falava de você quando você não estava por perto. Meu estômago se contraiu. Parte de mim não queria ouvir,
mas outra parte precisava saber a extensão completa da situação. Ela sempre dizia para as vizinhas que você estava ficando meio caduca, sabe? Que era difícil lidar com você, que tinha que ter paciência porque velhos são complicados mesmo. Quando você saía para fazer compras, ela comentava que você estava demorando muito, que não deveria mais sair sozinha. Cada palavra era como uma facada. Vanessa havia passado anos construindo uma narrativa sobre mim para toda a vizinhança. Uma narrativa onde eu era a velhinha problemática que ela cuidava por caridade. E quando você decidiu vender a casa, dona Lúcia, várias pessoas comentaram que acharam estranho você não ter avisado ninguém. Mas agora entendo por que fez isso. Você sabia que ela ia tentar impedir, né? Sabia sim, Carla. Por isso mantive tudo em segredo. A senhora foi muito esperta. E olha, posso testemunhar sobre muita coisa se precisar. Vi situações que me incomodavam, mas eu não sabia se devia me meter. Durante o fim de semana, recebi mais 3 ligações similares. Vizinhos que haviam presenciado situações constrangedoras e que agora, com tudo exposto, se sentiam à vontade para contar o que sabiam. Aparentemente, Vanessa havia criado todo um discurso sobre mim na vizinhança. Eu era a sogra difícil, teimosa, que não aceitava as mudanças naturais da vida. Ela era a nora paciente que fazia de tudo para me agradar, mas que sofria em silêncio com meus caprichos de idosa. No domingo à noite, Augusto apareceu no meu apartamento. Estava abatido, com olheiras profundas, claramente abalado pelos eventos dos últimos dias. Mãe, paguei a fiança da Vanessa. Ela está em casa agora, mas as coisas entre nós não estão bem. Imagino, filho. Conversei com ela sobre tudo que me contou. No início, ela negou. Disse que você estava exagerando, que tinha mal entendido as situações. Mas quando comecei a confrontar com detalhes específicos, ela acabou admitindo algumas coisas. Sentamos na minha pequena sala e pela primeira vez em anos tive a impressão de ter meu filho de volta. Não o marido de Vanessa, não o genro que ela havia moldado aos poucos. Meu filho. Ela disse que realmente sempre sentiu ciúme da nossa relação, mãe. Que tinha medo de não ser aceita, de ser vista como intrusa, e que por isso tentou assumir o controle da situação. E você, Augusto? O que pensa sobre tudo isso? Ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as próprias mãos. Acho que fui um péssimo filho, mãe. Deixei que ela fizesse com você coisas que eu nunca deveria ter permitido. E pior, ajudei, sem perceber. Cada vez que eu defendia ela, cada vez que eu minimizava suas reclamações, eu estava sendo cúmplice. Ver meu filho reconhecendo seus erros foi um alívio imenso, mas também trouxe uma dor profunda. Quantos anos havíamos perdido por causa dessa dinâmica tóxica? O que vai acontecer agora? Perguntei. Não sei, mãe. Honestamente, não sei. A Vanessa vai ter que responder criminalmente pelo que fez, e eu preciso repensar muitas coisas sobre o meu casamento. Quando ele foi embora naquela noite, senti que algo havia mudado definitivamente. A verdade havia vindo à tona. As máscaras haviam caído. Agora restava ver como cada um de nós lidaria com essa nova realidade. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções e revelações. O processo criminal contra Vanessa corria seu curso normal, e a cada audiência, novas camadas da situação vinham à tona. O advogado dela tentava alegar distúrbio emocional temporário, mas as evidências eram incontestáveis. Ela havia planejado a invasão, sabia exatamente o que estava fazendo. Durante esse período, meu relacionamento com Augusto passou por uma transformação profunda. Ele começou a me visitar regularmente, não mais como o filho que vinha cumprir uma obrigação, mas como alguém genuinamente interessado em reconstruir nossa conexão. Mãe, disse ele numa dessas visitas, ando pensando muito sobre nossa conversa e percebi que não conheço quase nada sobre você. Sobre seus sonhos, seus planos, sobre quem a senhora é, além de ser minha mãe. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Durante anos, eu havia me definido apenas pelos papéis que exercia. Mãe, sogra, dona de casa. Havia esquecido que era também Lúcia, uma mulher com desejos e ambições próprias. Sabe, filho,
Faz tanto tempo que ninguém me pergunta sobre isso que eu mesma esqueci de pensar no assunto. Então vamos descobrir juntos o que a senhora sempre quis fazer e nunca teve oportunidade. Foi uma pergunta simples, mas que me fez refletir profundamente. Lembrei dos cursos que sempre quis fazer, das viagens que sonhava em conhecer, dos hobbies que abandonei quando Vanessa tomou conta da minha rotina. Sempre tive vontade de aprender a pintar, confessei. E de fazer um curso de culinária, não para cozinhar em casa, mas para entender as técnicas de verdade. E sempre sonhei em conhecer o Nordeste. Os olhos de Augusto brilharam. Mãe, não há nada impedindo a senhora de fazer tudo isso agora. A senhora tem saúde, tem disposição, tem recursos. Por que não começar? Naquela mesma semana, me inscrevi em um curso de pintura na Universidade da Terceira Idade. Foi lá que conheci Dona Conceição, uma senhora de 70 anos, viúva, que se tornou uma grande amiga. Menina, disse ela no primeiro dia de aula, você tem cara de quem está descobrindo a liberdade. Eu sei porque passei pela mesma coisa quando meu marido morreu. De repente percebi que podia fazer escolhas só minhas. Conceição tinha razão. Pela primeira vez em décadas, eu estava fazendo escolhas baseadas apenas nos meus desejos, sem precisar considerar as vontades ou opiniões de mais ninguém. Enquanto isso, o processo contra Vanessa avançava. O delegado Sérgio foi muito solícito durante todo o procedimento, sempre me mantendo informada sobre os próximos passos. A família dele havia sofrido um trauma real com a invasão, especialmente as crianças, e isso pesava na gravidade da situação. Dona Lúcia, disse ele durante uma das audiências, quero que a senhora saiba que não temos nenhum ressentimento contra você. Entendemos que foi vítima da situação tanto quanto nós. Mesmo assim, sinto muito pelo que passou. Se houver qualquer coisa que eu possa fazer... Na verdade, há sim. Minha esposa gostaria de conversar com a senhora. Se não for incômodo, claro. Alguns dias depois, conheci Márcia, esposa do delegado Sérgio. Uma mulher de 40 anos, professora, mãe de 2 filhos pequenos. Esperava encontrar alguém ressentida, mas me surpreendi com sua compreensão. Dona Lúcia, quando soube da história toda, fiquei até com pena da sua nora. Deve ser terrível viver com tanto ódio dentro do peito. Pena é uma palavra generosa, Márcia. Eu ainda estou processando tudo. A senhora deve estar mesmo, mas quero que saiba que admiramos sua coragem. Não deve ter sido fácil recomeçar aos 62 anos. Durante nossa conversa, descobri que Márcia também havia passado por situações difíceis com a própria sogra no início do casamento. Mas, ao contrário de Vanessa, ela havia escolhido o diálogo e a paciência para resolver os conflitos. Sabe o que mais me impressiona na sua história? Disse ela. É que a senhora não buscou vingança. Poderia ter criado um escândalo, poderia ter tentado prejudicar ela de outras formas, mas escolheu simplesmente sair da situação. Aquela observação me fez refletir. Realmente, em nenhum momento pensei em me vingar de Vanessa. Minha única motivação havia sido encontrar paz. 3 meses após a invasão, chegou o dia do julgamento. Vanessa havia mudado muito fisicamente nesse período. Estava mais magra, com olheiras profundas, claramente abalada pelos eventos. Quando nossos olhos se cruzaram no tribunal, vi neles algo que nunca havia visto antes. Humilhação genuína. O julgamento foi rápido. As evidências eram claras. As testemunhas foram contundentes. O delegado Sérgio, sua esposa, os vizinhos que presenciaram a invasão, o perito que avaliou os danos, todos confirmaram a gravidade do que ela havia feito. Quando chegou a hora de Vanessa falar, ela se levantou trêmula. Meritíssimo, eu sei que cometi um erro grave. Não tenho desculpas para o que fiz. Estava descontrolada, com raiva, e agi sem pensar nas consequências. Peço perdão à família que prejudiquei e peço perdão à minha sogra. Ela olhou diretamente para mim ao dizer essas últimas palavras. Era a primeira vez em 8 anos que via algo parecido com arrependimento genuíno em seus olhos. O juiz foi claro em sua decisão. 2 anos de prisão em regime aberto, prestação de serviços comunitários
e indenização pelos danos materiais e morais causados à família do delegado. Além disso, medida protetiva que a proibia de se aproximar de mim por 2 anos. Quando saímos do tribunal, Augusto estava visivelmente abalado. Mãe, eu sei que ela errou, mas ver a Vanessa sendo condenada é difícil. Filho, ela não está sendo condenada por ser uma nora difícil. Está sendo condenada por cometer crimes. Existe uma diferença. Naquela noite, sozinha em casa, refleti sobre todo o processo. A justiça havia sido feita, mas não sentia alegria com isso. Sentia, acima de tudo, alívio. O capítulo mais doloroso da minha vida finalmente havia se fechado. Alguns dias depois, recebi uma ligação inesperada. Era Vanessa. Dona Lúcia, sei que não devia ligar, mas preciso falar uma coisa. O que você quer, Vanessa? Quero pedir desculpas, de verdade. Não pelas palavras vazias que disse no tribunal, mas porque finalmente entendi o mal que causei. Passei esses meses fazendo terapia, tentando entender por que agi daquele jeito com a senhora. Fiquei em silêncio, esperando que continuasse. Descobri que tinha muito ciúme, muito medo de não ser aceita, e ao invés de tentar conquistar meu espaço de forma saudável, tentei diminuir o seu. Foi covarde, foi cruel, e eu sinto muito. Vanessa, você me machucou profundamente. Durante anos, me fez sentir como uma intrusa na minha própria casa, uma pessoa descartável na vida do meu próprio filho. Eu sei, e sei que provavelmente nunca vai me perdoar. Mas queria que soubesse que reconheço tudo o que fiz e que vou passar o resto da vida tentando ser uma pessoa melhor. Depois que desliguei o telefone, fiquei pensando sobre o perdão. Era algo que eu ainda estava processando. O ressentimento havia se transformado em indiferença, mas o perdão, isso ainda era um caminho a percorrer. 1 ano se passou desde a invasão. 12 meses que transformaram minha vida de uma forma que eu jamais imaginei possível aos 63 anos. Enquanto escrevo esta história, estou sentada na varanda do meu apartamento, olhando para o movimento da Praça Central, com uma xícara de café na mão e o som dos meus pincéis secando ao fundo. Sim, os pincéis. Aquele sonho de aprender a pintar se tornou muito mais do que um hobby. Descobri que tenho um talento natural para a aquarela, e minhas pinturas de paisagens urbanas começaram a chamar atenção. Tanto que a Dona Conceição me convenceu a participar da exposição anual da Universidade da Terceira Idade. Para minha surpresa, 3 das minhas obras foram vendidas. Lúcia, disse ela naquele dia da exposição, olha só quantas pessoas pararam para admirar seus quadros. Você tem dom de verdade. O dinheiro das vendas não era muito, mas a sensação de reconhecimento, de ter algo que era genuinamente meu, não tinha preço. Pela primeira vez na vida, me senti verdadeiramente realizada profissionalmente. Meu relacionamento com Augusto também floresceu de uma forma inédita. Sem a interferência constante de Vanessa, pudemos nos redescobrir como mãe e filho. Ele começou a vir almoçar comigo aos domingos e nossas conversas saíram do básico, como está, tudo bem, para assuntos profundos, sonhos, planos futuros. Mãe, tenho uma proposta para fazer, disse ele num desses domingos. Que tal se a gente fizesse aquela viagem ao Nordeste que a senhora sempre sonhou? Eu pago tudo. A gente passa 1 semana conhecendo Fortaleza, Jericoacoara. Meus olhos se encheram de lágrimas. Não apenas pela generosidade do convite, mas por perceber que ele realmente havia me ouvido, lembrado dos meus sonhos. Filho, seria maravilhoso, mas você tem certeza? E a Vanessa? Mãe, a Vanessa e eu terminamos, oficialmente, na semana passada. A notícia não me surpreendeu completamente. Augusto havia me contado que o casamento estava atravessando uma crise profunda desde os eventos do ano anterior. Vanessa estava fazendo acompanhamento psicológico, cumprindo a prestação de serviços comunitários, mas a dinâmica entre eles havia mudado irreversivelmente. Como você está se sentindo com isso? Perguntei. Aliviado, para ser honesto. Descobri que há anos eu não era feliz de verdade.
Vivia tentando manter uma harmonia artificial, ignorando problemas que só se acumulavam. A terapia de casal que fizemos depois de tudo o que aconteceu só confirmou que éramos pessoas incompatíveis. E ela? Como reagiu? Melhor do que eu esperava, na verdade. Acho que ela também percebeu que precisávamos de um recomeço. Ela vai se mudar para a casa da mãe por um tempo, reorganizar a vida dela. 2 semanas depois, estávamos em Fortaleza. Foi a primeira viagem de lazer que fiz em mais de 15 anos, e cada momento foi uma revelação. Caminhamos pelas praias, experimentamos comidas regionais, conhecemos o centro histórico. Augusto foi o companheiro de viagem perfeito, atencioso sem ser excessivo, interessado em conhecer tudo tanto quanto eu. Na praia de Jericoacoara, enquanto assistíamos ao pôr do sol, ele disse algo que guardei no coração. Mãe, obrigado por não ter desistido de mim, por não ter deixado que os erros que cometi destruíssem nossa relação para sempre. Filho, você é minha família. Famílias verdadeiras resistem às tempestades. Quando voltamos da viagem, tinha uma mensagem de voz esperando no meu celular. Era Vanessa. Desde a ligação 1 ano atrás, não tínhamos mais nos falado. Dona Lúcia, sei que talvez não queira me ouvir, mas queria contar que estou terminando minha prestação de serviços comunitários na semana que vem. Trabalhei este ano todo num abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica e foi uma experiência transformadora. Conheci mulheres que sofreram coisas muito piores do que eu causei, e isso me deu uma perspectiva diferente sobre muita coisa. Ela fez uma pausa antes de continuar. Quero que saiba que uso minha experiência como exemplo do que não se deve fazer. Conto minha história para outras mulheres, para que entendam como o ciúme e a insegurança podem nos transformar em pessoas cruéis. Espero que um dia a senhora possa me perdoar, mas entendo se isso nunca acontecer. Ouvi a mensagem 3 vezes. Havia algo diferente na voz dela. Uma humildade genuína que eu nunca havia percebido antes. Alguns dias depois, tomei uma decisão que surpreendeu até a mim mesma. Liguei para Vanessa. Alô? Atendeu ela, claramente surpresa ao ver meu nome no visor. Vanessa, sou eu. Ouvi sua mensagem. Dona Lúcia, eu não esperava que a senhora fosse retornar. Quero que saiba que não ligo para oferecer uma amizade ou para fingir que nada aconteceu. Mas reconheço que você está tentando se tornar uma pessoa melhor, e isso merece ser reconhecido. Houve um silêncio emocionado do outro lado. O que mais me marcou na sua mensagem foi saber que está usando nossa experiência para ajudar outras pessoas. Isso mostra maturidade. Obrigada por dizer isso. Significa muito vindo da senhora. Vanessa, não sei se algum dia vamos ter uma relação próxima novamente. Talvez não. Mas não guardo mais raiva de você. Guardei por muito tempo e só me fazia mal. Dona Lúcia, a senhora é uma pessoa muito maior do que eu imaginava. Sempre foi. Quando desliguei o telefone, senti como se um peso enorme tivesse saído dos meus ombros. Não era perdão completo, isso ainda estava em processo, mas era paz. Finalmente, paz. Hoje, aos 64 anos, tenho uma vida que é verdadeiramente minha. Meu apartamento pequeno, mas aconchegante, meus quadros espalhados pelas paredes, meus livros de receitas nordestinas que trouxe da viagem, minhas plantas na varanda. Cada objeto aqui conta uma história, e todas elas são minhas histórias. Augusto me visita regularmente, não por obrigação, mas por prazer genuíno. Conheci pessoas maravilhosas nos cursos que faço, tenho uma rotina ativa e prazerosa. Pela primeira vez em décadas, acordo todos os dias animada com as possibilidades que me esperam. A lição mais importante que aprendi com tudo isso é que nunca é tarde para recomeçar. Aos 62 anos, quando muitas pessoas acham que a vida já está definida, descobri que minha verdadeira vida estava apenas começando. Vanessa aprendeu, do jeito mais doloroso possível, que tentar controlar e diminuir os outros só nos diminui também. O preço que ela pagou foi alto. Perdeu o casamento, teve que responder criminalmente pelos seus atos, passou por um processo público de humilhação. Mas talvez,
no final das contas, tenha sido o despertar que ela precisava para se tornar uma pessoa melhor. Quanto a mim, aprendi que a coragem não é a ausência do medo, é agir apesar do medo. Tive medo de recomeçar sozinha, tive medo de perder meu filho, tive medo de estar fazendo a escolha errada. Mas agi mesmo assim e cada passo me levou a uma vida mais autêntica e plena. Hoje, quando conto minha história para as amigas do curso de pintura, sempre termino com a mesma reflexão. Meninas, não importa a idade que temos, não importa há quanto tempo estamos numa situação que nos faz infelizes, sempre há tempo para escolher a felicidade. E não é só uma frase bonita. É uma verdade que vivo todos os dias. A justiça foi feita, mas mais importante do que isso, a vida seguiu. E seguiu de uma forma mais bonita e autêntica do que eu jamais imaginei ser possível. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo de que cidade você é e me responda, no meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode alegrar o dia de alguém.